Fala galera da imersão previdenciária. Dando continuidade então à categoria de segurados obrigatórios do regime geral de previdência social, hoje nós vamos tratar então dos contribuintes individuais. Só que agora nós vamos falar daquele que presta serviço à empresa, o que presta serviço a uma pessoa jurídica. Já muda os conceitos e muda a sua maneira de adquirir a condição de segurado e até mesmo as suas alíquotas de contribuição para o regime geral. Eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela, onde vocês terão acesso a um apanhado de informações que eu separei, que são pertinentes ao contribuinte individual que se enquadra como prestador de serviço à empresa. Vou compartilhar aqui com vocês logo essa informação, onde nós temos então a figura do contribuinte individual, lembrando que todos os segurados obrigatórios estão previstos no artigo 11 da Lei 8.213 de 1991 e no artigo 9º do Decreto 3048 de 99. Lembrando que o decreto é o regulamento da Lei de Benefícios e é importante também ler de forma literal a legislação, até porque com base nos conceitos é mais fácil interpretar depois o texto legal. Bom, quem é o prestador de serviço à empresa? Neste caso aqui, é a pessoa que presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem a devida relação de emprego. Se vocês perceberem, o conceito é muito próximo do trabalhador avulso. Só que a diferença é que aqui nós não temos um órgão gestor de mão de obra fazendo a intermediação da prestação do serviço com o tomador do serviço. Nesse ponto aqui, este contribuinte individual, ele mesmo, por conta própria, presta serviço a diversas empresas, a diversas pessoas jurídicas. Assim como eu dei o exemplo do trabalhador autônomo, falei do rapaz que prestava serviço para pintar o muro, a grade de uma casa, vamos supor que este mesmo sujeito bata em um local onde é uma empresa e também se ofereça para prestar o mesmo serviço. Posso pintar a fachada aqui da sua empresa. Se o tomador de serviço aceitar que ele preste aquela atividade, bom, ele vai pagar pelo serviço, porém o recolhimento será feito pelo tomador do serviço e não por aquele que prestou. Automaticamente, quem passa a ter a responsabilidade de repassar os recolhimentos previdenciários para o INSS é o tomador do serviço e não mais o prestador de serviço. E já muda, então, a figura da condição de segurado, porque a condição de segurado já não é mais a partir do recolhimento que foi feito pelo contribuinte individual, e sim pelo exercício da atividade remunerada. A partir do momento que ele exerce a atividade remunerada, ele já tem a condição de segurado, Lembrando sempre que condição de segurado e carência são duas coisas distintas. Tem benefícios que exigem um e outro, e tem benefícios que exigem os dois. Mas neste caso aqui, a condição de segurado passa a ser a partir, então, do exercício da atividade remunerada. Logo, nós podemos ver que a alíquota de contribuição é reduzida também. O tomador de serviço ele deve repassar para a Previdência Social 11% sobre aquele valor pago a título de remuneração aquela prestação de serviço. Então, ele precisa repassar esses valores até o dia 20 do mês subsequente para a Previdência Social. Prestou o serviço dia 26 de agosto de 2022 até o dia 20 de setembro, então, para repassar o recolhimento para o INSS. Bom, logo, esta categoria de contribuinte individual tem a seu favor a presunção do recolhimento previdenciário, ou seja, se ele se deparar, prestou o serviço, recebeu, mas o tomador de serviço não repassou para a Previdência Social aquelas contribuições, mesmo que no futuro esses recolhimentos não constem lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o prestador de serviço não pode ser prejudicado por isso, não pode ter seu direito cerceado por conta de uma responsabilidade exclusiva do empregador. Essas, então, são algumas ponderações que eu faço com relação ao contribuinte individual na figura daquele prestador de serviço à pessoa jurídica, aquele que presta serviço a uma ou mais empresas, podendo ser um número ilimitado dentro daquela competência para formar o seu salário de contribuição. Gostou? Então te inscreve no canal, acessa o sininho ali, curte e deixe seu comentário aqui sobre algum tema que você acha relevante que a gente possa falar aqui no nosso canal da Imersão Previdenciária. Muito obrigado.